Graça e paz, irmãos do Facebook, da Rádio Melodia, tudo bem? Pastor Luciano Martins, Igreja Vida Cristã. Hoje vamos falar sobre o perdão, né, Roberto? Estamos no Ao momento, vivo já, né? ao vivo no Facebook. Vamos abrir agora Na Rádio os Melodia. microfones da Melodia. É. Que bênção, um abraço, irmãos. Curta, comenta, compartilhe. Estamos ao vivo. Estamos de volta com o programa Vida Cristã. Bom dia, ministro Luciano. Bom dia, Pastor Roberto. Estamos no Facebook também. Aleluia. Facebook da Rádio Melodia. Eu já compartilhei e vamos aí todos compartilhar para o pessoal da Igreja Vida Cristã. É isso mesmo, em nome de Para Jesus. todos terem acesso também pelo Facebook. Hoje é o dia que o Senhor fez, um dia muito especial também. Você sabe que a gente não tem muita dificuldade de tratar as pessoas assim meio que com justiça. Normalmente a gente fala assim, mas isso não é justo o que fizeram comigo. Tem que ser feito justiça, isso não é justo. A gente não tem muita dificuldade com isso. Inclusive a gente bate muito nessa tecla. Mas no que diz respeito ao Evangelho é diferente, né? Porque se o Senhor fosse nos tratar com justiça, a gente estava perdido, né, pastor Edmilson? É verdade. Não é não, pastor Luciano? É verdade, pastor. Se fosse tratar com justiça. Então o que foi que ele fez? Ele nos tratou com misericórdia. E eu vejo que nessa manhã é muito propício, pastor Roberto, a gente falar sobre o credor incompassivo. Tremendo, né? Tremendo. Porque a igreja de Jesus, ela só existe por causa da misericórdia. Se Deus fosse tratar os homens com justiça, não sobraria não sobrava nenhum. Né? Então, como é que foi que Deus nos tratou? Com misericórdia, com amor, com compaixão. Misericórdia, né? E graça, né? Aí pode ver aí no texto do credor incompassivo, para a gente estar falando sobre isso hoje de manhã. Por quê? Porque a gente precisa aprender a perdoar como Deus perdoou a gente. Né? E é interessante, pastores, que a nossa dívida era impagável. Né? E essa mensagem hoje é uma homenagem ao Kainan, né, que é o nosso sonoplasta aqui. Ele disse que pouca gente fala sobre perdão, né, pastor Roberto? Verdade, olha, é um assunto tão importante, tão importante, né? Nós entendermos o quão nós fomos perdoados, né? O quão nós éramos devedores, né? E a essência é essa, porque quando você entende o tamanho do seu pecado e o que Deus fez, aí vai compreender. Automaticamente você vai entender que o que fizerem contra você é muito pequeno, né? Insignificante em relação ao que Deus fez. Tremendo. Em relação também, pastor Roberto, ao que nós fizemos contra Deus. Você vê, nossos pecados levaram o Senhor Jesus à cruz. Verdade. Nós somos os traidores, né? Nós somos os miseráveis, nós somos os que pisaram na bola. Somos nós. Nós somos o Barrabás, nós somos o Judas Iscariotes. Nós somos aqueles que em toda a Bíblia somos apresentados como aqueles que pecaram, né? E fomos destituídos da glória de Deus. Aí Deus teve misericórdia da gente. Então a gente vai ler esse texto. Amém. Do credor incompassível. Está com você, Roberto? Tá sim, eu vou estar lendo em Mateus. Isso, Mateus. Mateus é a parábola do credor incompassível. Mateus capítulo 18, a partir do verso 23, diz: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe o que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocando, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que lhe havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?
E indignando-se, o seu senhor entregou-o aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Aleluias. Que texto, né, pastor? Muito sério, hein? Muito sério. Muito sério. Muito sério, né? E esse assunto é muito propício, né? Muito sempre atual, né? Porque nós vemos que vivemos em relacionamentos. O pastor Cleiciano tem falado disso bastante, né? Questão do relacionamento, né? Amém, é verdade. Nós decepcionamos pessoas, Cleiciano, sabia? Sim, E somos também decepcionados, né? verdade. O apóstolo Paulo, né? Ele falou sobre esse assunto em Efésios capítulo 4. Ele disse: seja bondosos e compassivos, né? Perdoando mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Então, o texto aí que o Roberto leu fala sobre perdoar porque é perdoado, né? Então, Paulo ele segue com essa mesma linha, falando que a gente, por ter sido perdoado dos nossos muitos pecados, nós devemos perdoar uns aos outros, né? E aí eu estava falando, pastor, que na verdade a gente vive em relacionamentos, né, o tempo todo, né? Isso e é impossível ter uma vida saudável, casamento, amigos, igreja, sem o exercício do perdão, né? Essa é uma das essências. Sem o exercício do perdão, o tempo todo você tem que perdoar o tempo todo, porque pessoas nos decepcionam e também nós decepcionamos as pessoas. E sem esse exercício fica bem complicado, né? Não somos perfeitos. E sem o perdão, irmão, não pode ter vida saudável, nem emocional, de maneira nenhuma, né? Então, aqui é um assunto muito propício, né, pastor Luciano? Vamos tratar dele, né? Porque Jesus falou isso, né? Porque o nosso Senhor falou isso, o que é que ele estava ensinando para nós? Então, vamos estar discorrendo aí dessa manhã a importância do perdão, né? E vamos lá, vamos ver a importância disso aqui. Vamos para o texto que nós lemos. Jesus está falando do reino dos céus, né? Porque o problema todo é o seguinte, irmãos, a gente está diante de um texto onde essa pessoa devia muita coisa. Era impagável. A dívida era impagável, certo, pastor? Ouvintes, a conta da Rádio Melodia, o pessoal do Facebook, a conta era impagável. Pra você ter ideia aqui, quando você faz as contas aqui, o camarada devia 365 anos de serviço. É muito, né? Então como é que tu vai pagar uma dívida dessa, pastor Cleiciano? 365 anos de dívida. Não tem como pagar. Nem ele, nem o filho, nem a filha. É para sempre. Então ele não tem como pagar essa dívida. Ele foi perdoado. Amém. Ele pediu clemência. Ele se reverente, rogou, você é paciente comigo, vou te pagar. Né? E foi perdoado, não é isso? Isso. Aí não tem condição de pagar a dívida, não tem condição. Então, a nossa dívida com Deus, a ideia é essa. Nossa dívida com Deus por causa dos nossos pecados, ela é impagável. Inclusive, pastor, parte desse princípio. Jesus usa um hipérbole, né? Porque isso é uma hipérbole, porque 35 quilos de ouro, na época, 10 mil talentos, é 350 mil quilos de ouro. É uma hipérbole. Eles usam hipérbole, uma coisa que seria impensável, né? É impossível. Impossível, mas né? aí, tudo bem. É uma hipérbole, mas não é só figura de linguagem, né? Não, porque é a nossa situação. É a nossa situação também, né? Perante o Senhor. Né? Ele mostra essa hipérbole para mostrar que a nossa situação é uma situação difícil, sem condições de resolver. Aleluia. Nós não temos a mínima condição de resolver nossos problemas. Perfeito? Perfeito. Essa é a ideia. Esse é o princípio. É o princípio do texto. E o que Deus fez com a gente, pastor Edmilson? A gente não tem condição de pagar o que ele fez. Ele perdoou, né? Ele perdoou. E uma coisa que me chama a atenção aqui nesse texto é porque a gente vê aqui Pedro no extremo espiritual, né? Porque era costume já deles achar que 3 vezes era o suficiente para perdoar uma pessoa. E Pedro, ele faz essa pergunta para Jesus: até quantas vezes? E Jesus, ele deixa bem claro aqui que não há limites, porque a dívida que nós tínhamos era muito grande. Então ele perdoou a nossa dívida impagável. Então não existe limites para perdão. O Senhor, ele não limitou, simplesmente ele nos perdoou.
Incondicionalmente. Né? incondicionalmente. Não pôs condição, né? E se nós podemos observar no texto também, você vê que o Senhor dele, que aqui é uma figura, né? De Deus, Pai, né? Deus está trazendo. No final ele vai explicar isso, que semelhantemente o Senhor conosco perdoou a dívida dele. E ele não teve a mesma misericórdia. Que é o versículo 28, né, pastor? Exatamente. Mateus 18, 28, pastor Cristiano. Ó, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que devia 100 denários. Pastor Cristiano, 100 denários é 100 dias de serviço. Isso. 100 dias de serviço dá pra pagar ou não? Dá. Tranquilo. Com certeza. Mas é, Hã? com Verdade. certeza. 100 dias de trabalho. Com certeza. Cada denário é um dia de serviço. Vamos botar aí uma diária aí, 100 reais. 100 reais. Né? 10 mil contos. Você trabalha 100 dias, você pagou a dívida. Ou seja, a dívida dos outros para conosco, ela é pagável. É pagável. E tranquilamente pagável. Dá pra pagar. Mas o que o cara fez, pessoal? Foi, O cara não não perdoou. usou né? de misericórdia. Não perdoou. Ah. Foi perdoado de uma dívida impagável e não perdoou o que é pagável. Né? E olha a atitude do conservo, caindo-lhe aos pés, versículo 29, lhe implorava: Olha só. sê paciente comigo, eu te pagarei. E de fato, Hã? a dívida era pagável, né? Dá pra pagar, não Dava dava? para pagar, Ficava assim. mas diz o texto que ele não quis nem saber, O né? que ele fez? Ele não usou de misericórdia. A mesma que foi alcançada pelo seu Senhor, ele não utilizou, não deu para aquele conservo, né? Diz o texto, né? Então o que a gente vê, amados, da melodia, FM 106.1 Ourinhos, 9 horas e 58 minutos. Aleluia. O que a gente percebe, irmãos? A gente percebe que em relação a Deus, nós fomos perdoados, que o Senhor Deus nos perdoou a dívida impagável. E os problemas que a gente tem entre nós, de relacionamento, que dá para resolver tranquilo, São pequenos, é em verdade. relação ao que Deus fez com a gente não resolve, né? A gente é implacável. A nossa justiça, né? Nossa justiça, né? Como eu Nossa comecei no início, né? A gente não tem dificuldade de falar, tem que ser feito justiça, mas misericórdia é uma dificuldade, né? E normalmente, pastor, nós pastores lidamos com isso constantemente, com pessoas que estão magoadas com outras, e elas tentam se justificar e dizer assim, é porque o senhor não sabe o que ele fez comigo. Ah. É porque o senhor não sabe o que ela fez comigo, né? E se argumenta, nesse argumento escondo por trás disso e diz que não, é porque foi muito, muito forte o que ele fez, eu não consigo. E nós? E a nossa condição diante de Deus? Como estávamos, pastor? O que nós fizemos? O que nós fizemos, né? Nós levamos o Filho de Deus à cruz. A cruz. Então isso é muito sério, é muito sério. A gente argumenta que aquilo foi, que não dá para resolver, e o Senhor, a Bíblia diz que nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, éramos inimigos de Deus. E quando Deus diz Paulo aos Efésios, né, Cristiano? Que quando ele nos encontrou, estávamos nessa situação. E ele, o que? Nos perdoou incondicionalmente. Ele não pediu, não exigiu de nós, né? Porque perdão é uma questão de decisão, né? Também. Decisão. Eu tenho que decidir, né? A perdoar. Decidir. Por quê? Mas por quê? Porque eu fui perdoado, né, pastor? Esse é o sentido do texto, né? Mas vamos seguir, né? Vamos seguindo. Porque nós vemos aqui no verso 33, ele diz, não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? É porque é assim, né, amados? Se a gente não perdoa aqui na terra coisas que são insignificantes em relação ao que Deus fez com a gente vai ser questionado por nosso Deus. Nosso Deus vai dar um aperto em nós. E aí o que acontece? Toda vez que a gente não usa de misericórdia com pessoas aqui, a gente vai ser confrontado. Deus vai colocar na parede e vai dizer assim, peraí, foi o que eu fiz para você. Enviei o meu filho na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados. Certo? Foi isso que eu fiz. Só que você tem problema aí embaixo com pessoas que são problemas em relação ao que eu te fiz, insignificantes. Ou nada, né? E você não quer perdoar. Então, se a gente insistir com esse tipo de atitude de não perdoar pessoas, de guardar mágoa, né? De guardar rancor, raiz de amargura, se a gente insistir nisso,
o que vai acontecer? No final, Deus vai pressionar a gente. Ele vai cercar a gente e vai ser aquilo que a oração do Pai Nosso diz. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, como nós temos perdoado nossos devedores. Então, existe essa conexão. Você vai ser pressionado, o Senhor vai perguntar para a gente: por que você não perdoa, sendo que eu te perdoei uma dívida impagável? Aí a coisa pode inverter. E se inverter? O Senhor nos corrigir e dizer assim: eu fiz tudo isso por você e você não quer fazer pelos outros? É isso que o texto mostra, né? Agora, né? E é interessante, pastor, que a Bíblia nos dá várias razões por que eu devo perdoar. Mesmo aqui no nosso âmbito, eu estava vendo sobre isso, o que é que a Escritura fala, né? A Bíblia diz que até nossas ofertas o Senhor não recebe. Não vai ser nem recebido. Vai ser nem recebido. A Bíblia também diz que em Tiago, que até doenças são causadas por falta de perdão. São as doenças psíquico-somáticas, né? Verdade. Isso não são poucas pessoas que adoecem, né? Vai descobrir uma pessoa rancorosa, ela não consegue perdoar, tem dificuldade. É comprovado, pastor Alberto, baseado no que você está falando, que alguns tipos de câncer, eles vieram e se estabelecem por causa de rancor, né? Exatamente. É isso quem diz é a medicina, do pessoal que estuda sobre isso já fala que... Já falaram, cientificamente comprovado, né? Que o indivíduo que tem mágoas, ressentimentos, rancor, ele tem mais dificuldade em receber a cura mesmo, porque é o que eles chamam as doenças psíquico-somáticas, né? Desencadeia no indivíduo uma coisa assim terrível, né? É doença em cima de doença. E nós vemos muitas histórias de pessoas realmente que elas vivem uma vida de mágoa, de ressentimento. Por quê? Porque elas... Mas a Bíblia chega a dizer que se você não perdoar, você não experimentou o amor de Deus, né? Se você não perdoa, Cristiano, certamente esse indivíduo não experimentou o amor de Deus, né? É até estranho a gente chegar a ouvir da boca de um crente: eu não consigo perdoar. Como é que pode? Não consigo perdoar uma pessoa nascida de novo e ainda abre a boca da mesma forma: eu não consigo amar, eu não consigo perdoar. Peraí, o amor de Deus foi perdoado, o amor de Deus foi derramado no nosso coração, ele nos perdoou, e as pessoas simplesmente dizem: eu não consigo. É muito sério isso. É muito sério. É muito sério, porque, olha só, a gente citando aquele versículo, a gente tem que atentar para o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Por exemplo, Efésios 4,32, ele diz: antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ele nos perdoou, irmãos. Deixa eu citar mais um versículo aqui, Roberto. Olha só. Em Mateus 6,14, ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Isso quer deixando bem claro. Isso quer dizer, se você diz que não perdoa, então o Senhor não vai lhe perdoar. É o que está escrito aqui, não é isso? Isso. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Em Marcos 11:25, ele diz: quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Se estiver orando, se tem mágoa de alguém, antes de orar, peça perdão. É verdade. Pedir perdão, suas orações não vão ser ouvidas. Ou seja, pastor Luciano, tem várias razões pelas quais a Bíblia mostra porque devemos perdoar. Mas a principal dela, que é o que Jesus está enfatizando no texto, é porque nós fomos perdoados, né? É o segredo, né? É o segredo. Nós podemos passar a manhã inteira aqui apresentando várias razões pelo qual nós devemos perdoar, né? Evita doenças psicossomáticas. Você não tem uma vida emocional sadia, não vai ter. Física também não vai ter. Nos relacionamentos também não vai ter. Mas a principal razão que Jesus diz, pastor, no texto fica claro, né? Por que a gente tem tanta dificuldade assim de perdoar, hein, Cassiano? Por quê? É um assunto bem importante, né? O Pedro, ele disse que a gente fica como cego, né?
se a gente não lembra que foi perdoado. A questão é ser lembrado. A pregação, ela tem essa função de lembrar a gente sobre o perdão que nós recebemos. O Davi também falava, né, sobre lembrar. Minha alma, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades. O Senhor perdoou os nossos pecados. Então, a dificuldade que o homem tem de ser perdoado, ou de perdoar, é o fato de esquecer que foi perdoado. Ele esquece que foi perdoado, que é o que o texto base aí mostra pra gente, né? Você esqueceu que eu perdi uma dívida impagável? Como é que você não pode perdoar o que é pagável? 100 dias é tranquilo, né? Então, Você consegue pagar 100 dias, né? Então, trabalhar 100 dias, né? Então tem dois lados aí. Tem um público que não perdoa porque não foi perdoado. Tem dificuldade de perdoar. Não recebeu perdão, não conheceu o amor de Deus, não tem gratidão. Por isso tem dificuldade de perdoar, né? Aí tem um público que exerce gratidão, que reconhece o perdão que recebeu dos seus pecados impagável. Né? Só Jesus Cristo poderia pagar o preço desse pecado, e ele pagou o preço de um pecado, do pecado que você não tinha como pagar. A dívida que você tinha com Deus era impagável. Jesus, o único que poderia pagar, pagou. O único que não conheceu o pecado, que não cometeu o pecado, ele pagou o preço da sua dívida. Então, isso constrange, isso gera gratidão na gente, né? E você sai exercendo uma vida de perdão por ter sido perdoado. E o mais poderoso, pastor Luciano e ministros amados, é que foi incondicional, né? Incondicional, né? Foi um perdão incondicional. Porque normalmente as pessoas que têm dificuldade de perdoar, elas impõem uma condição para si mesmo. Mas se isso acontecer, possa ser que eu perdoo. Mas o Senhor não atribuiu nenhuma condição para nós, né? Simplesmente Ele nos amou incondicionalmente, que é o que Jesus está mostrando. Não é isso, pastor Luciano? No texto. Verdade. Agora, o problema aqui, quando eu disse que Deus ia dar uma pressionada, né? Quando a gente não perdoa, né? Isso mesmo. O texto fala que o Senhor chamou o seu servo que não perdoou. Isso mesmo. Aí colocou ele na parede. Foi isso, pastor Luciano? Edmilson? E chama ele. Fechou o cerco e colocou ele na parede. Aí ele diz assim: você não devia pagar igualmente e se compadecer do seu servo, como eu me compadeci de ti? Eita, verso não 33. Tinha que fazer isso. Ele está dizendo, ele estava pressionado, né? Bota ele na parede. Você não devia fazer a mesma coisa? Tinha, porque você não fez. Deverias tu, né? Ter feito, né? Ele está relembrando o que foi feito por ele, que foi algo grande, muito grande. Por que você não fez? E por que você não fez, né? Já que algo tão grande foi feito por você, por que essa coisa tão pequena você não conseguiu fazer? Aí, se a pessoa insistir em não pagar, aí vai ter a punição, né? Que é a sequência. Ele diz assim, ó. 34. Indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Aí os verdugos são, em algumas versões, são demônios. Demônios que vão pressionar a nossa vida. Então, às vezes a gente está atormentado. As pessoas estão atormentadas muitas vezes na igreja. Sem paz, sem alegria. Paz, sem alegria, não sabe por quê. Né? Sendo atormentado. É porque falta o quê? Perdão. E... Aos verdugos aí. É verdade. Aos verdugos. Os verdugos que vão pegar o cara. É a pressão, é a consciência, né? Consciência. É muito ruim você ter uma consciência condenada diante de Deus, né? Então, o que a gente está aprendendo hoje de manhã para a gente resolver? Está acabando o horário, né? Exatamente, temos 10 minutinhos só. 10 minutinhos. O que a gente está aprendendo? Nós estamos que tem que perdoar, né? Como foi perdoado. Agora é um caminho, né? Jesus disse, depois eles aprenderam o que significa misericórdia, que era não sacrifício. A gente não tem dificuldade de falar sobre justiça, né? Tem que ser feita justiça. É injusto. A gente não tem, mas a gente tem a dificuldade tão grande de falar sobre perdão, de misericórdia, né? Tratar os outros com paixão. O nosso Senhor, ele é tremendo, porque essa parábola surgiu mediante a pergunta de Pedro, não foi? 70 vezes 7, né? Foi a pergunta lá de Pedro que o Senhor contou acerca disso. Fico imaginando eles ouvindo aquilo.
Porque ele estava respondendo a Pedro, né? Exatamente. Que ele fala, até quantas vezes eu devo perdoar? Até quantas vezes? Aí Jesus, mestre dos mestres, trouxe essa parábola, ilustrando como Porque funciona o as judeu coisas. o judeu tá achando perdoar 3 vezes por dia já acha muito, né? É, Aí o Pedro vai achar que tá abafando, bota 7 vezes por dia. 7 vezes. Pai, ó, tudo bem. Aqui em Israel, o que a gente sabe e acredita é que 3 vezes é difícil. O cara tem que ser muito espiritual, né? Pra Maduro fazer. pra perdoar 3 vezes. Imagina. Aí Pedro vai e bota lá em cima. Então, então são 7 vezes por dia. Ele tá achando que tá abafando. Né? Aí o Senhor responde para ele. Aí o senhor responde, não, Pedro, é 490 vezes por dia. Você tem ideia, irmão? É muita coisa durante o dia você perdoar. Essa Porque conta. a mentalidade do homem é muito pequena e no convívio, no costume desse mundo, né? O próprio Senhor Jesus, ele diz assim, vocês têm ouvido isto. O que é que eles têm? Eu quero que o costume deles, amar quem amava, né? Você ama quem ama. Ele disse, eu porém vos digo, né? Ame os que lhe odeiam, interceda por aqueles que lhe perseguem. Então é totalmente o contrário. Essa é a vida de fé, né? Os pastores concordam que perdoar é uma questão de decisão? O indivíduo decide fazer isso mediante O amor é ter sido decisão, alcançado pelo Senhor. Aqui eu estou falando para quem for alcançado, né? De fato, quem não nasceu de novo, ele não consegue. Ele não consegue porque ele vai basear sempre na sua justiça, entendeu? Ele vai dar peso. O peso é que, não, isso eu não perdoo porque isso foi muito... Mas e o nascido, regenerado de novo? O que acontece com ele? Ele tem consciência da sua dívida. Rapaz, o que eu fiz? E o Senhor me recebeu sem me imputar nenhuma condenação. E simplesmente me absolveu. Olhou para mim e disse, Roberto, você era o imprestável, né? Mas comigo agora você presta. E esquece tudo que eu fiz, nova criatura, aceito em Deus, usufruindo de todos os seus benefícios, como se o pecado nunca tivesse existido na minha vida. Então é uma consciência, o eleito, né? Ele é uma questão de decisão mesmo, decidir, avaliando-se o que foi feito por ele. Porque o contraste é Jesus, não deverias tu, de igualmente modo, compadecer do teu conserva? Então, quando nós olhamos o que foi feito por nós, é o suficiente. Não é o que o outro fez ou deixou de fazer. O que alguém fez. É simplesmente olhando para aquilo que foi feito para mim, né? Foi feito para mim, foi tremendo. Então, por isso que eu tenho condição. Foi o texto que o Cleciano leu. Paulo mostrando isso, né? Em Cristo Jesus, né? Não é isso, Edmilson? Exatamente. Pastor Cleciano. É verdade, é porque a mentalidade do homem é focada nas coisas deste mundo, né? Isso. Aí ele diz assim, ele fez por mim, aí eu faço por ele. Entendeu? Por exemplo, fez o bem, eu vou fazer o bem. Isso. Fez o mal, eu vou fazer o mal. Troca, né, Edmilson? Troca, base de troca, né? Base de troca, não. Cleciano, Não, aí a com o Bíblia diz Senhor, outra coisa. com o Senhor, Cleciano, tem troca? Existe o fazer para ter? Não, tem não. Falei. Perdão do pecado, ele está ligado mesmo a se você foi perdoado, né? Por isso que o texto aí da gente tem como base fala, você foi perdoado. E esse texto também está conectado com Colossenses, né? Colossenses, no capítulo 3, verso 12, o apóstolo Paulo diz, revistai-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, e de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Está aqui, ó, relacionamento, Cleciano, suportando uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, ou seja, você perdoa e é perdoado o tempo todo. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim, assim como o Senhor vos perdoou, assim também vos perdoais a vós. Então está aqui, está conectado com esse texto de Mateus, né? O apóstolo Paulo disse, olha, como é que eu devo perdoar alguém tamanha ofensa? Né, Edmilson? Essa é a pergunta, como eu devo perdoar tamanha ofensa? Porque entenda, ninguém está excluindo o que o outro fez, não.
Não é isso que a Bíblia vai falar. A Bíblia não está dizendo assim, pastor, o senhor não sabe, tudo bem. Algumas ofensas, elas são pesadas, né? Mas não é motivo para não deixar. Não tem um peso da ofensa. A Bíblia não vai falar disso. A Bíblia só diz que eu e você devemos o quê? Perdoar assim como fomos perdoados em Cristo. Então está aqui o segredo. Como é que nós somos perdoados em Cristo? Como? Incondicional. O Senhor não deu nenhuma condição, né? Eu vejo que o incondicional está conectado ao tamanho da dívida, né? Não tem condição de pagar, né? Não tem condição de pagar. Nenhum de nós, né, pastor? Por isso que tem que ser incondicional, né? Justificar-se a si mesmo, né? Porque não tem condição, você vai para trabalhar 365 anos. Não tem, nem tem, né? O ser humano trabalha aí na ativa 30, 40 anos, né? De ativa. Aí o camarada deve 365 anos de trabalho. Meu pai. Dá para pagar um negócio desse? Impagável. Então, impossível. Fazendo um fechamento, pastor, da nossa mensagem. Faça aí um fechamento da nossa Não, mensagem. O texto é claro, né? Muito claro, né? O texto é claro. A gente foi perdoado. É difícil, por isso que precisa aprender. Isso mesmo. Tem que ser lembrado, tem que ser falado, tem que ser ensinado sobre isso. A gente se acha, né? E por isso que a gente tem dificuldade de perdoar. A gente não tem dificuldade para falar sobre justiça. Não. Eu quero minha justiça, eu quero que seja feito o que é justo. Isso mesmo. Mas a gente tem dificuldade de falar sobre perdão, amor, misericórdia e compaixão, né? Por isso que Jesus disse, e depois eles aprenderam o que significa isso. É difícil fazer, viver essas coisas, mas a única forma de resolver esse problema é olhando para o que aconteceu com a gente, para a gente refletir para os outros aí. Com certeza. E o texto fala de misericórdia. misericórdia. E é possível, né? E é possível. O texto fala de misericórdia. É muito interessante a palavra misericórdia, né, pastor? Compassivo. Não deveria ter misericórdia, né? Deveria. E o que é que significa misericórdia, pastor? É você não receber o que merece, né? Na graça você recebe o que não merece, na misericórdia você não recebe. Não recebe, deixa de receber aquilo que merecia. O inferno. Inferno, né? É no inferno. Mas Jesus perdoou, né? Perdoou. Nos tirou, né? Nos tirou, a Bíblia diz que ele nos tirou do império das trevas, né? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É isso, pastor Edmilson? Posso citar mais um versículo Pode, aqui? Sim. Pronto. Esse versículo é para você que está nos ouvindo e que tem essa dificuldade de não perdoar, não usar de misericórdia. Pronto. Se você que está nos ouvindo pensa assim, eu quero deixar um versículo para você que está em Tiago 2,13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Nossa. Ele termina o versículo dizendo, a misericórdia triunfa sobre o juízo. É muito sério, né, pastor Cleciano? Aleluia. É muito sério, né, pastor Cleciano? É sim. É muito sério o assunto, né? A sugestão hoje dessa mensagem foi muito importante, porque como pastor a gente vê famílias que são destruídas, separadas, né? Dificuldade de relacionamento, como o pastor Roberto citou, porque as pessoas têm dificuldade de perdoar, né? E com a palavra a gente aprende que nós somos perdoados para perdoar, né? Então louvado seja Deus por essa palavra hoje de manhã que instruiu o povo de Deus a andar e viver em perdão, né? Nós somos amados com amor eterno, perdoados para perdoar. É assim? E só não perdoa se não se relacionar, né? Exatamente. Só assim, tudo bem. Mas eu não gosto de aborrecer ninguém. Então tu faz o seguinte. Não se relacione com ninguém. Com ninguém. Pronto, aí você... Se relacionou, já é. Mas isso é uma razão. Isso aí é uma razão. Pronto. Aí o pessoal está se afastando dos outros, né? A destruição, exatamente, a destruição do convívio até da igreja, né? O desigrejado... Os igrejados, dificuldade de perdoar, de se relacionar, como se a verdade. igreja fosse Porque não tem convívio. apenas de pessoas completamente perfeitas, né? E perfeição só em Cristo Jesus, né? E somos tratados, né? Nós tratamos e somos tratados nos relacionamentos uns com os outros. Eu não gosto porque eu vou ter problema de relacionamento. Eu não gosto. Pronto, então fique fora, vai para uma ilha. Dona Evóide e Dona Cinti, que lá do... Vai para uma ilha que você não vai ter problema com ninguém. Relacionou, vai ter que aprender a perdoar. Essa é a verdade. Todo dia, diariamente, né? Se relacionar com alguém, vai ter que aprender a perdoar. Se não quer perdoar, não relaciona com ninguém.
E agora Até cachorro você tem que perdoar quando você se relaciona. ser livre de tudo e todos. Imagina seres humanos, Vem até ser- gato, né? É verdade. Arranha, você cuida dele, Tem que rapaz. perdoar gato, rapaz. Você cuida lá do animal, rapaz. Alimenta, Ele cuida. não tá nem pra você. Primeira oportunidade, dá uma dentada na sua mão, deixa lá a sua mão sangrando. E agora? Vai matar o animal? Vamos se Então, relacionar, né? É muito sério. Louvado seja Deus pela palavra que traz. Tem gente nos ouvindo hoje, agora, nesse instante, rapaz. Está preso a outra Tá pessoa. doente, Está doente, está preso. sofrendo. Não vê. Eu lembro que eu ofendi uma pessoa, eu nem sabia que havia ofendido ela. E quando essa pessoa me via, ela se tremia todinha. Até que alguém disse assim, você não sabe? Ela estava aborrecida com você. Aí eu fui lá, pedi perdão. E ela só me perdoe. Rapaz, aquela pessoa foi livre. E aí já não tinha mais nenhum transtorno quando me via, pelo contrário, né? Então, tem gente nessa situação, nos ouvindo agora. Agora mesmo, que está presa, Edmilson, uma a outra, por um motivo, às vezes, tão torpe. Às vezes por uma razão justa, né? Que ela foi ofendida, mas ela insiste em... Tem gente que chega a dizer assim, vou levar para o túmulo essa ofensa. Já ouviu alguém falar isso? Pastor, isso eu vou levar para o túmulo. Vai mesmo. Se não perdoar, vai levar mesmo. E vai ter dificuldade. Eu conversando com a senhora um certo dia, e ela estava muito mal de outra pessoa. E ela não estava suportando mais a pessoa e era mais vizinha dela. Aí eu falei que ela precisava perdoar essa pessoa. Aí ela era uma loucura para ela. Mas eu insisti que a solução era o perdão. Mas como é que eu vou perdoar? Aí ela dizia que não conseguia. Eu dizia, olha, você vai carregar esse peso com você para a sua vida toda. Você gosta de passear no shopping, né? Gosto, pronto. Esse peso vai nas suas costas. Aonde você for, aonde você estiver, você vai estar com esse peso nas suas costas. Aí ela ficou assim, observando. Após não foi que ela perdoou? Glória a Deus. E ela me agradece até hoje, essa senhora, por esse conselho. Ela disse, meu Deus, que alívio saiu de cima de mim quando eu pedi perdão àquela pessoa. Amém. Então, pastor Luciano, para esse ano, vamos orar por essas pessoas, né? Vamos orar. Vamos encerrar por as pessoas que pedir a Deus que essas pessoas sejam livres, né? De tal peso, né? E tal. Tem um monte de gente que mandando recado aqui, a mensagem é muito propícia, muita gente mandando recado. Amém. Uma vez me perguntaram qual o segredo do casamento. Porque onde é que a gente mais tem que exercer perdão? Um casamento. Casa, relacionamento. Perfeito. Então qual o segredo do casamento? Perdão. Perdão. Perdoando o Esse tempo é todo. um segredo talvez o mais importante. Mas todo dia... 70 vezes 7. 70 vezes 7. Então, Vamos lá? pastor, eu gostaria que o senhor orasse por as pessoas. Vamos encerrar nossa programação orando. Amém. Pedindo a Deus graça e misericórdia sobre essas pessoas. Nosso Deus e Pai, te agradecemos pela sua misericórdia, porque um dia a gente era tão errado. Sim, Senhor. E ainda somos, né? Verdade. O Senhor nos agraciou, Louvado seja Deus. nos perdoou, teve Bendito misericórdia da seja gente. teu nome, Jesus. Gente Obrigado, Senhor. Tão caída, Graças te tão dou. perdida, e a sua mão se estendeu sobre nós. Aleluias. Muito obrigado, Pai. Eu quero pedir também para as pessoas que estão nos acompanhando, que haja Aleluia. perdão nos relacionamentos, perdão no casamento, Aleluias, Pai, em nome de que Jesus. toda a raiz de amargura lança fora, Sim, Senhor. para que a cura se manifeste, sua Louvado vontade se seja cumpra. Deus. Nós pedimos em nome de Jesus, Pai, que Glória a haja Jesus. sobriedade nessa área, que o Senhor restaure, Senhor, as famílias, restaure Em os nome de relacionamentos Jesus, de pedimos, casais, Glória a Deus. com os filhos, nas igrejas, Glória a Jesus. que haja compaixão, Senhor. Aleluias. E que a gente se lembre que um dia nossa dívida imperdoável foi perdoada por Ti. Aleluias. E a gente seja imitador do Senhor, Aleluia. como filhos amados. Aleluia. Em nome de Jesus, Louvado pedimos seja pelas Deus. pessoas que estão nos acompanhando Sim, Senhor. e te agradecemos, porque o Senhor sempre nos ouve. Aleluia. Amém. Amém, amém. Graça e paz, ouvintes da melodia. Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus. Os irmãos do Facebook aí, vamos despedir deles, né? Encerrando nossa live. Graça e paz, irmãos.